Eu vou te fazer 5 perguntas sobre o teu negócio. Simples, diretas. Se você não souber responder pelo menos 3 delas com um número real na ponta da língua, você tem um problema que provavelmente ainda não enxergou. Não é sobre teoria, é sobre o que acontece dentro da operação de vocês todo mês. Vem comigo. Eu sou Twine Magnus, CFO e Head da primeira UAV da Visp Capital. A Visp é uma gestora de equity. A gente não organiza o financeiro de empresas. A gente constrói valor de empresa. São coisas bem diferentes. E nesse vídeo, a gente vai ter o diagnóstico financeiro que a gente aplica antes de qualquer estratégia de crescimento. Toda vez, em qualquer empresa. Porque antes de falar em crescer, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da operação hoje. São 5 perguntas. Cada uma tem um contexto, uma forma de calcular e uma consequência direta no caixa e no valor do teu negócio. Se você se identificar com mais de 2, alguma coisa precisa ser revisada. A primeira pergunta: quanto a minha operação realmente gera de caixa? Não o faturamento, não o lucro do DRE. O caixa que fica disponível na conta depois que tudo foi pago de verdade. A maioria dos empresários confunde 3 coisas que não são a mesma coisa: faturamento, lucro e geração de caixa. Essa confusão é cara. Faturamento é o que entra na nota. Lucro é o que sobra depois das despesas no papel. E a geração de caixa é o que realmente fica depois que todas as obrigações foram quitadas de fato. Você ter 30% de margem líquida no DRE e fechar o mês no negativo, isso não é contradição. É a diferença entre regime de competência e regime de caixa. O regime de competência, ele significa que uma venda parcelada em 3 vezes entra no DRE como receita hoje, mas o dinheiro chega em 3 meses. No papel, você lucrou, mas na conta você ainda não recebeu. O EBITDA, ele funciona da mesma forma. Ele mede a eficiência da tua operação antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. É um indicador de saúde operacional, não de sobrevivência. Uma empresa pode ter o EBITDA de 33% e o caixa negativo. E como é que isso acontece? Porque tem dívida, distribuições, reinvestimento, consumindo tudo que a operação gerou. Então, como você calcula a geração de caixa? Pega o lucro líquido médio dos últimos 3 meses, por exemplo. Agora você subtrai tudo que saiu do caixa e não apareceu no DRE. Parcela de empréstimo, financiamento, distribuição de lucro, compra de equipamento. E o que sobrou é a tua geração de caixa. Esse número, ele existe na tua operação. A pergunta é se você sabe qual é ele. A segunda pergunta: o meu passivo cabe dentro da minha geração de caixa? Dívida não é necessariamente um problema. A dívida que não cabe na geração de caixa da empresa é. Tem empresário que toma empréstimo, resolve o problema de imediato e não percebe que criou um problema estrutural. A parcela entra todo mês, compromete o caixa que a operação gera, sobra 0. E no mês seguinte a operação aperta de novo. Não é falta de receita, é descasamento entre o que entra e o que você é obrigado a pagar. Como é que a gente mapeia isso? A gente vai somar todas as parcelas fixas mensais de empréstimo, financiamento e a distribuição de lucro que você já comprometeu. Divide esse valor pela sua geração de caixa média mensal e se o resultado for acima de 80%, você está operando sem margem de segurança. Qualquer imprevisto, seja uma queda de faturamento, um cliente grande que atrasa, uma despesa que não estava prevista, já te coloca no vermelho. Aqui vem uma lógica que parece até contraintuitiva, mas é pura gestão. Às vezes, a melhor decisão financeira é pagar mais caro no total para conseguir sobreviver. Quando você tem uma parcela pesada comprometendo o fluxo de caixa a ponto de não conseguir operar direito, pode fazer mais sentido renegociar esse prazo, colocar uma parcela menor, mesmo que no total você pague um pouco mais de juros. Porque a parcela fixa, ela fica menor e libera o nosso caixa. Caixa livre permite que a empresa continue operando, vendendo e gerando resultado. E é com esse resultado que você quita a dívida. Longevidade primeiro e otimização depois. Empresa que quebra por falta de fôlego no caixa não tem chance de quitar nada. Antes de renegociar, a gente precisa responder 3 coisas. Qual é o custo real da dívida atual? Quanto de caixa seria liberado por mês com uma parcela menor e em quanto tempo a operação recupera esse valor com a geração que ela já tem? Essas 3 respostas juntas te dizem se vale a pena ou não. A terceira pergunta: tem dinheiro parado dentro da operação que eu ainda não recuperei? Quando o caixa aperta, o instinto é olhar para fora, é vender mais, é trazer cliente novo, é lançar produto. Mas antes de buscar dinheiro novo, vale perguntar quanto do dinheiro que já saiu ainda não voltou. Ativo que saiu e não foi recuperado é dinheiro que a empresa perdeu 2 vezes. Uma quando pagou e outra quando precisou pagar de novo para repor. Tem 4 lugares onde esse dinheiro costuma ficar parado. O primeiro é a inadimplência não trabalhada. Cliente que para de pagar e não recebe cobrança estruturada, cada real de inadimplência que a gente deixa de recuperar é R$1 que a empresa vai precisar repor com nova venda. E venda nova tem custo, tem imposto, tem margem. Não é 1 para 1. O segundo é o ativo operacional não recuperado. Equipamento, ferramenta, insumo que saiu para um cliente que cancelou e não voltou. Você perdeu a mensalidade, perdeu o cliente e ainda precisa comprar equipamento
cancelamento novo para ativar o próximo. São 3 perdas em cima de uma só. E o terceiro é o estoque parado ou obsoleto. Capital imobilizado que não gira é caixa congelado. Você pagou, o produto tá lá e enquanto não sai, ele não gera nada. O quarto é retrabalho operacional. Processo que é refeito por erro ou falta de padrão. Cada retrabalho é custo de mão de obra que não estava previsto, que ninguém contabiliza como perda, mas que drena caixa todo mês. Como é que a gente vai estimar o impacto? A gente vai pegar qualquer um desses 4 e calcular quanto isso representa por mês. Multiplica por 12. O número que aparece não é um problema futuro, é uma oportunidade de caixa que já existe dentro da operação de vocês e esperando ser mapeada. E aqui tem uma matemática importante para guardar. Se eu não gastar R$1, ele chega inteiro no meu caixa. Se eu vender R$1 a mais, com margem líquida de 30%, vão chegar apenas 30 centavos no meu caixa. Recuperar ativo próprio é sempre a alavanca de maior retorno imediato. Você sabe quanto de dinheiro já saiu da tua empresa esse mês e ainda não voltou? E a quarta pergunta é, se eu precisar mover o caixa agora, qual é a alavanca que eu uso primeiro? Toda empresa com caixa apertado tem 2 opções. Ou ela vai gastar menos, ou ela vai vender mais. A maioria vai direto para venda. Não porque é mais eficiente, mas porque é mais visível. Venda parece movimento, corte parece retrocesso. Mas as 2 alavancas têm velocidades completamente diferentes. Quando você corta um gasto desnecessário, R$1 a menos na saída vira R$1 a mais no caixa. Efeito imediato. Sem imposto em cima, sem custo variável, sem prazo de recebimento. E quando você vende R$1 a mais, esse R$1 ele passa por imposto, passa por entrega, por custo variável da operação. E com uma margem líquida de 30%, R$1 de venda nova vira 30 centavos no caixa. E ainda demora mais para chegar dependendo do prazo que você deu para o cliente. Isso não significa que a venda não importa. Significa que a ordem das alavancas define o resultado no curto prazo. Se o problema é caixa agora, comece pelo diagnóstico interno. Tem gasto que pode ser cortado? Tem fornecedor com prazo que pode ser alongado? Tem processo que pode ser simplificado sem impactar a entrega ao cliente? Tem algum contrato que a gente paga que não usa mais? Se a gente já enxugou tudo que tinha para enxugar, aí a alavanca é receita. E aí a pergunta muda. Não é vender mais, é vender melhor. Qual é o canal que converte mais? Qual é o produto que tem a maior margem? Qual cliente tem maior tempo de permanência e menor custo no atendimento? A armadilha mais comum é investir pesado em comercial antes de ajustar a estrutura interna. Você traz mais cliente, aumenta o custo operacional para atender, a margem cai junto com o caixa. E a gente fica num ciclo de crescer o faturamento sem crescer o resultado. Você já mapeou tudo que pode ajustar antes de apertar o acelerador de venda? E a quinta e última pergunta é: o meu investimento comercial tem retorno ou só tem custo? Gastar em marketing sem medir retorno não é estratégia de crescimento. É sangramento de caixa com brand. O benchmark de investimento comercial para uma empresa, por exemplo, de SaaS, que está crescendo em ritmo de cruzeiro, mantendo a base, repondo o cancelamento, é em torno de 2% da receita. Numa fase de crescimento agressivo, pode ir para 5, 8, dependendo do modelo de negócio, mas com uma condição: você sabe o retorno disso. Antes de aumentar qualquer verba comercial, uma pergunta precisa ser respondida. Esse dinheiro ele vai para posicionamento de marca ou para prospecção de cliente novo? São objetivos diferentes, métricas diferentes e horizontes de retorno completamente diferentes. Posicionamento é investimento de médio prazo. Prospecção precisa de retorno mensurável agora. 4 métricas que precisam existir antes de qualquer decisão de escala comercial. CAC. Quanto você gasta para trazer um novo cliente? Inclui mídia, time comercial, material, tudo que é necessário para fechar aquela venda. LTV. Quanto esse cliente gera ao longo do tempo que fica com você? Ticket médio multiplicado pelo tempo médio de permanência. Taxa de conversão de funil. De cada lead que entra, quantos viram cliente de fato? Essa taxa te diz se o problema é volume de entrada ou qualidade de processo de conversão. E o payback. Em quanto tempo o cliente paga o custo de aquisição dele? Se o CAC demora mais do que o tempo médio de permanência para ser recuperado, você está perdendo dinheiro em cada venda que você fecha. Se você não tem essas 4 respostas com um número real, você não está gerindo comercial, você está só torcendo. E aqui entra uma coisa que eu chamo de funil furado. Dobrar o investimento em aquisição sem corrigir a taxa de conversão é exatamente isso. Você bota mais água no balde, continua perdendo pelo buraco e o dinheiro vai embora, o cliente não fica. Antes de escalar, você mapeia onde o funil perde. É o primeiro contato? Na proposta? No fechamento? Na ativação do cliente? Cada ponto de perda tem uma causa específica e uma solução específica. Resolve primeiro e escala depois. 5 perguntas. Quanto a sua operação realmente gera de caixa? Se o passivo cabe dentro dessa geração? Se tem dinheiro parado dentro da operação? Qual é a alavanca que a gente usa primeiro quando o caixa aperta? E se o seu investimento comercial tem retorno de verdade? Essas perguntas não são teóricas. São o ponto de partida de todo o diagnóstico que a Visp conduz antes de qualquer estratégia de crescimento. Se você assistiu até aqui e não soube responder pelo menos 2 delas
com números reais, você tem uma oportunidade de caixa e de valor dentro do seu negócio que ainda não foi mapeada. O link para conversar com a nossa equipe está na descrição, e se esse conteúdo fez sentido, compartilha com um empresário que precisa ouvir isso.